Boa noite, então, pessoal. Dando continuidade à nossa disciplina, gostaria de dar uma breve recordada no que nós vimos na aula passada. Na aula passada, nós vimos uma ferramenta extremamente relevante, extremamente produtiva e, ao mesmo tempo, uma ferramenta simples, né? Às vezes a pessoa acha que a ferramenta ela precisa ser muito complexa para render resultados, e, na verdade, não. A ferramenta VOC é uma ferramenta de essência muito simples, mas a ferramenta fundamental para o desenvolvimento de um novo produto, tá? E vamos dar só uma breve relembrada. Lembrando, não, mas nós vamos trabalhar só com ferramentas mais simples? Não. A próxima ferramenta que nós iremos ver é o QFD. Aí é uma ferramenta um pouquinho mais bem elaborada, vamos dizer assim, um pouquinho mais de detalhes. Ela tem um ciclo de preenchimento maior, né? Então, acaba sendo um pouquinho mais requintada, mas são ferramentas que nós vamos usar principalmente nas etapas iniciais do desenvolvimento de produto, que são as etapas mais críticas, né? Que é a parte do projeto informacional e depois, a partir do projeto informacional, o projeto conceitual, tá bom? Então, vamos dar uma rápida recordada aqui na ferramenta VOC. Ainda mais importante ainda, porque nós vamos falar um pouquinho de VOC na própria avaliação, né? Hoje eu falei para vocês que a gente ia conversar um pouquinho sobre a parte da avaliação individual da segunda fase. A segunda fase possui entrega, sim, possui entrega do grupo, mas possui também uma avaliação individual, tá? Uma avaliação individual, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, e envolve também o VOC que tem toda essa ideia de levantamento de ideias, de ouvir os clientes, de trabalhar em conjunto e assim por diante. A ideia do Voice of Customer, né? Vimos um pouquinho na aula passada, aonde que essa ferramenta é uma ferramenta voltada para isso, ó, o foco cliente, o foco investigar o cliente, o foco extrair informações pertinentes do cliente, o foco é levantar requisitos, parte do projeto informacional. Então, projeto informacional, levantamento de informações, levantamento de requisitos. Lembrando que nós temos dois tipos de cliente, o cliente interno e o cliente externo. Nós falamos um pouquinho sobre fontes reativas, né? Que são fontes assim, quando você tem uma reação do cliente, quando o cliente reage através do serviço de atendimento ao cliente, através de um contato com o comercial, um contato com o departamento de qualidade, e tem outras fontes que são as fontes ativas, é quando você busca, você executa uma ação e essa ação vai te dar um retorno, né? Você vai agir em prol de buscar informações e nós vamos trabalhar com isso também, são informações importantes. As reativas são importantes, mas as ativas, principalmente através do VOC, também são importantes, tá? Falamos um pouquinho sobre o cliente interno, que são os clientes que fazem parte, por exemplo, da sua engenharia de produto, é um cliente interno, é engenharia da qualidade, é engenharia de processo, a parte de manutenção, assistência técnica, comercial, compras e assim por diante. E o cliente externo, que é o principal, é quem consome os nossos produtos. E nós falamos de dois tipos de características, né? Características que são críticas para a qualidade, CTQ, Critical to Quality e Critical to Process, né? Características que são essenciais para o processo em si, tá? E aí nós falamos das etapas aí do nosso VOC, né? Primeiro, identificar os clientes do projeto, clientes internos e externos. Você precisa saber com quem você está trabalhando, quem você está mirando, de quem você vai buscar as informações. Então, primeiro ponto, observando, identificando quem vão ser as fontes de informação, você passa para o segundo, que é o quê? Como trabalhar com a coleta de dados. Como você vai extrair essas informações, sendo fontes ativas e reativas. Reativas, normalmente, você vai buscar em algum lugar que já teve essas informações vindas, né? As informações já vieram, você vai recolher. E as ativas, você vai promover alguma forma dessas pessoas te entregar as informações, né? Alguma forma que você vai ter de extrair essas informações. A gente falou bastante sobre isso na aula passada, teve um grupo até que usou o Google Forms, eu recomendo, né, o uso do Google Forms,
e para usar a tecnologia a favor. Analisar, o terceiro passo é analisar os dados, né, gerando uma lista das necessidades dos clientes, uma lista do que o cliente comentou, e depois traduzir o que esses clientes comentaram em características, em requisitos, em informações que são críticas para a qualidade ou informações que são críticas para o processo, né? E são elementares. E aí você vai trabalhar com essas informações, tá? Aí na aula passada nós fizemos um pouquinho disso, fizemos algumas experiências, né, na dinâmica, e trabalhamos o quê? Trabalhamos com percebendo como essa ferramenta, esse VOC, poderia ser importante para nós levantarmos informações para essa primeira etapa aqui, ó, projeto informacional, que vai alimentar uma segunda etapa, que é o projeto conceitual, tá? Só retomando um pouquinho, na parte das ferramentas que nós usamos na aula passada, nós conversamos um pouquinho, né? E as duas principais que nós conversamos foram a questão... Deixa eu ver, não está aqui. Mas foram, né? Não, nem comentei aqui. Não comentei. As duas principais formas de coleta de dados. Nós usamos questionários, né? E um questionário ou a segunda forma que a gente usou foi o preenchimento de um como se fosse um questionário também, mas é algo mais orientativo, né? Fugiu a palavra aqui da minha cabeça. Tá, cadê? Fugiu, daqui a pouco volta, né? Mas tivemos algumas formas, né, diferentes de trabalhar na aula passada. Uma foi entrevista, desculpa, foi isso que faltou. Fazer uma entrevista com o cliente, você conversa, e através de algumas perguntas, através de uma conversa, uma entrevista, você consegue extrair informações importantes. A outra é a forma de questionário, que pode ter questões abertas ou questões fechadas, né? E você também extrai informações dos seus clientes, tá? Informações pertinentes, tá bom? Então, isso aí é um breve resumo da aula passada. Para a aula de hoje, eu queria começar fazendo o seguinte, eu acho que a gente está com 9 pessoas, eu precisava inicialmente... Tá, não, daqui a pouco a gente revisa. Eu ia revisar a questão dos grupos, tá? Mas a gente revisa isso daqui a pouquinho. Então, para a aula de hoje, nós vamos para um conteúdo de... Calma aí, só um minuto. Para a aula de hoje, nós vamos para a parte da macrofase desenvolvimento. Nas últimas aulas, nós conversamos sobre a macrofase pré-desenvolvimento. Na aula de hoje, nós vamos falar do desenvolvimento em si e, posteriormente, nós vamos falar do pós-desenvolvimento. Então, vamos começar falando sobre um pouquinho dessa macrofase, vamos mostrar alguns exemplos, tá, para exercitar, e vamos praticar alguns exemplos nos grupos, e depois, mais para o final da aula, esperando também que, de repente, mais alunos se acheguem, né, aí eu explico para vocês como vai ser o formato da avaliação individual, né? Então, vão ter cada um dos integrantes, vão ter que entregar uma avaliação individual, que, claro, né, eu não vou pedir algo muito diferente, eu vou pedir, na verdade, nada diferente, eu vou pedir o que nós estamos vendo na aula, algo que venha agregar ao desenvolvimento também do projeto, é o projeto que nós estamos realizando, tá bom? Aí vai ser de uma forma diferente, mas vamos trabalhar com isso aí, tá bom? Então, vamos lá, Rodrigo, um pouquinho. Oi. A atividade vai ser semana que vem? Eu vou passar hoje para vocês terem tempo para desenvolver. Tá, na verdade, ótimo. Eu vou... Não, a minha atividade, eu acho que ela vai ser bem diferente de algumas outras, né? A minha atividade, eu não vou dar atividade para vocês resolverem na hora da aula somente, tá? Eu vou deixar para vocês, vou dar um tempo na aula de hoje também, tá? Mas eu vou deixar que vocês façam atividade para entregar até dia... Deixa eu ver aqui. Daqui a pouco a gente fala sobre essa questão do dia também.
mas se eu não estou muito enganado, é até dia 16. Daqui a pouco a gente olha direitinho as datas, tá bom? Eu vou passar hoje, vou dar um prazo, vou dar um tempo para vocês fazerem hoje, inclusive começarem a fazer hoje, mas vou dar um tempo maior, né? Vou dar um prazo maior para vocês capricharem aí e entregarem um negócio bacana, porque a ideia é que isso venha a desencadear também efeito colateral nos projetos, tá bom? Então, eu estava pensando bastante com os meus botões, o que fazer, como fazer essa atividade individual, e eu decidi uma forma aqui que eu acredito que vai dar um resultado interessante no desenvolvimento dos projetos, tá? Mas a gente conversa disso daqui a pouquinho. Daqui a pouco. Obrigado. Nada. Tá, então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a macrofase de desenvolvimento. Qual que é a importância da fase de desenvolvimento? Essa fase que se realiza a concepção do produto. É nessa fase que o produto ele é concebido, vamos dizer assim, né? Nasce a ideia e nasce o primeiro protótipo dele, depois da ideia, e do primeiro protótipo nasce a produção. Tudo isso nasce dentro dessa fase de desenvolvimento. É fundamental para o seu desempenho técnico, quanto ao atendimento aos requisitos do mercado. Nessa fase, também são definidos os processos de fabricação e montagem, influenciando sobremaneira no custo final do produto. Tá, envolve as atividades de desenvolvimento dos projetos definidos e aprovados na fase anterior. Lembrando, né, no pré-desenvolvimento é onde nós temos o planejamento estratégico, que nós vamos ter o funil de projetos. Nós podemos estipular 1, 2, 3, 5, 10 produtos para serem desenvolvidos naquela unidade, né, na unidade, ou, vamos dizer assim, no corporativo. Lembrando que uma empresa ela pode ser uma unidade isolada, por exemplo, vamos supor que a Multilaser só tivesse Multilaser aqui, né? Na verdade não tem, tem Multilaser aqui, tem em Manaus. Mas faz de conta que a Multilaser só fosse aqui. Aí pode ser uma unidade de negócio. Ou você pode desenvolver produto em uma corporação. O que é uma corporação? Por exemplo, a Motorola. A Motorola tem vários centros de desenvolvimento de produto. Então você tem um planejamento estratégico para a corporação inteira e para as unidades de negócio. Então, tem diferença, tá? Aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas focados mais em unidades de negócio mesmo. Mesmo numa única planta, quanto num corporativo, necessariamente não é... o futuro da empresa não depende de um único produto, né? A Multilaser mesmo é um exemplo clássico disso. São dezenas de produtos o tempo inteiro. Parece que vem de baseada, de dezena em dezenas de produtos que se trabalham com desenvolvimento. Então, não precisa ser uma empresa corporativa grande, com várias unidades, para você desenvolver vários produtos, você ter um funil de projetos para se desenvolver. Por que funil, gente? Porque é assim mesmo, vai funilando. No início, entra vários produtos, né? Várias ideias. Com o tempo, vai afunilando por quê? Porque alguns produtos começam a se tornar inviáveis. Inviáveis por quê? Porque na progressão das fases de desenvolvimento, começa a perceber que já não consegue atingir as metas, já começa a ter muita mudança, começa a dar muito problema no desenvolvimento, aí o que você faz? Congela, você cancela, e aí vai diminuindo o número dos produtos em desenvolvimento, e aí vai como se fosse filtrando, né? Por isso que chama funil, vai diminuindo a quantidade e deixando apenas alguns, tá? E aqui nós temos, o início desse desenvolvimento é o quê? A minuta do projeto aprovada, a ideia, né? E o final é o plano do projeto gerado. Tá? Desculpa, o início também é o plano do projeto gerado, o final são todos os documentos de especificação dos produtos preparados e aprovados. Na verdade, no final você tem o protótipo, e você tem a produção já validada com o lote. O protótipo ele precisa ser homologado, tá? Então você vai ter um protótipo, esse protótipo vai ser homologado. Depois, a partir do protótipo, você vai ter a criação da produção. A produção vai ser homologada através do lote piloto. O lote piloto vai ser comparado com o protótipo. Somente quando o lote piloto estiver similar ao protótipo, aí você valida a produção. Após validar a produção, você tem que validar toda a documentação necessária para esse processo produtivo funcionar, que é a produção para treinar os colaboradores, é a produção para alimentar o comercial, é a produção para alimentar o sistema da qualidade, né?
a qualidade dos componentes que vão ser usados, é a produção que vai ter as instruções de trabalho, a documentação de instrução de trabalho, e assim por diante, tá bom? E todos os detalhes, inclusive documentação para se fazer preço, precificação dos produtos, para se fazer marketing e assim por diante. E aí a gente já falou um pouquinho disso, né? Quais são os resultados esperados dessa fase? As informações técnicas que envolvem produção, que envolve o departamento comercial, que envolve o departamento de compras, que envolve o departamento logístico. Tem que ter o protótipo aprovado. Nessa fase que você vai definir, adquirir os recursos necessários, né, para produção, comercialização e suporte técnico. Você vai criar o processo produtivo e validar através do lote piloto. Você vai ter o treinamento das pessoas, né, a passagem de documentação necessária para todos os departamentos, inclusive, muito importante, o departamento de suprimentos. Os suprimentos precisam ter todas as informações com relação a tudo que precisa ser adquirido, né? E apoio à assistência técnica, apoio à ouvidoria, e vai ter o lançamento do produto e liberação da produção, tá? Basicamente, dentro da minuta e plano do projeto, que é o início, você vai ter o escopo do projeto, escopo do produto, atividades e sua duração, uma estimativa, tá? Quais vão ser as atividades, qual a duração, os prazos, né? O orçamento, pessoal responsável, recursos necessários, especificação dos critérios e procedimentos para avaliação da qualidade e análise de riscos, tá? E seleção dos indicadores, como nós vimos para a questão da estratégia. Gente, vocês estão vendo que os conceitos eles vão se misturando, né? Nós falamos lá da planejamento estratégico. O planejamento estratégico tem o quê? Estratégia, meta, indicador. Aqui, ó, estou falando de indicadores aqui, ó. Então, tá se misturando, tá? Tá, na verdade, começando a ter as conexões, né? Eu falei dos 4 pilares. Um dos pilares é planejamento estratégico, que tem aqui a parte de estratégia, que tem aqui os indicadores, mas tem aqui também a parte de recurso, aí, ó, um dos pilares são os recursos, tá? Os recursos, tanto recurso humano, quanto recursos físicos, né? O pessoal responsável, inclusive quem vai ser o gestor do projeto, assim por diante, tá? Aí vem a parte do projeto informacional, que nós vamos acabar dando mais ênfase nessas próximas aulas. Então, nosso foco das próximas aulas é a fase do projeto informacional. Inclusive, na aula passada, nós trabalhamos com a ferramenta VOC, que é uma ferramenta importantíssima para essa fase. Depois nós vamos caminhar projeto informacional, depois vamos para o conceitual e vamos trabalhar com uma segunda ferramenta, que é a QFD, Matriz da Casa da Qualidade, que é essencial para essas duas primeiras fases também, tá? Então, lá, no projeto informacional, você vai constituir o time, você, a partir dos dados anteriores que nós acabamos de falar, você vai determinar as metas do produto, né, especificações metas. É aqui e nesse projeto informacional que você vai começar com os parâmetros, que a gente chama de característica, né? Tamanho, peso, aparência, grandezas elétricas, normas que você vai ter que atender, detalhes, né? Qual tecnologia que você vai usar, informações de produtos da concorrência, volume de vendas esperado, preço que o mercado está disposto a pagar. São várias informações que você vai levantar, e esse aqui é o centro do projeto formacional, que o projeto formacional está, o centro dele é o próprio nome diz, são informações pertinentes, tá? Aqui ele fala também de uma análise financeira, né? Você fazer uma análise financeira de quanto vai gastar para desenvolver, quanto vai gastar para produzir, e se vale a pena você produzir pelo preço que o mercado está disposto a pagar. Pode ser que você descubra que o preço para produzir vai ficar mais caro que o preço que o mercado está disposto a pagar. E é isso é um dos motivos para fazer o projeto ser, por exemplo, congelado. Projeto conceitual. A partir de todas as informações, você vai pegar todas essas informações, você vai ler, e a partir das informações você vai começar a trabalhar com o mundo das ideias. Você vai começar
a criar na sua cabeça uma imagem para aquele produto. Você vai começar a gerar os primeiros esboços, os primeiros rascunhos, né? Você vai chegar lá e vai fazer, tem um grupo aí que é cookie, né? Aí eu vou fazer assim, esse vai ser meu cookie. Meu cookie vai ter essa cara. Aí você faz o primeiro esboço do seu cookie. Aí você faz o esboço de um cookie feliz, né? E assim por diante. Aí você vai pirando a maionese aí com relação aos conceitos, né? O projeto conceitual. Dá margem, dá asas para voar, né? Toma um Red Bull e dá asas para imaginação. Tô brincando. Vai trabalhar na geração do conceito do produto a partir das informações disponibilizadas nas fases anteriores. Define as funções físicas, né, dele, qualidade, estéticas, né? O que ele vai ter, como que ele vai ser, o que ele vai abranger, que o produto deve possuir para atender aos requisitos de todas as pessoas que entrarão em contato com o produto no decorrer do seu ciclo de vida. Então, todas as pessoas são os clientes, internos e externos, né? Consumidores, técnicos de assistência técnica, vendedores, etc. Define as soluções construtivas e tecnológicas que serão necessárias para fornecerem as funções esperadas do produto. Lembrando que essa parte tecnológica pode ser tanto para o produto em si, pensando num produto tecnológico, por exemplo, quanto em algo tecnológico para produzir um produto nada tecnológico, né? Você tem um produto aqui na base de um plástico, né? Nada tecnológico, mas você pode ter muita tecnologia embutida em como produzir esse produto. E aí nós vamos começar a trabalhar com uma ideia muito importante. Nós vamos dar início à criação das listas de peça. Nossa, professor, lista de peças, isso é importante? Gente, essa é uma das maiores crises que eu passei dentro da minha progressão profissional na área de colaborador de desenvolvimento de produto. Quando eu comecei a trabalhar com lista de peça, eu falei, nossa, mas que funçãozinha, desculpa a palavra, mas paia. Que bobeira, gente, eu não acredito que eles estão me pondo como engenheiro para trabalhar na definição de lista de peça. Por quê? Porque eu não tinha uma visão correta sobre o que significa a lista de peças de um componente. Eu não tinha ideia de qual é o impacto da lista de peça, do desenvolvimento adequado de uma lista de peça para o sucesso de um produto. E, na verdade, eu não conseguia enxergar como uma lista de peça mal feita poderia desencadear o fracasso do processo produtivo, o fracasso do desenvolvimento de um produto. E, para mim, foi uma mudança, um divisor de águas, quando eu comecei a entender qual a real importância, né, da lista de peças, de se entender qual o impacto, qual a ligação entre lista de peça e processo produtivo. Para quem não sabe, pode ser que tenha pessoas que conheçam de lista de peça, mas pode ser que até hoje não consiga perceber, que a lista de peças, ela muda de empresa para empresa. Por quê? Porque a lista de peças, ela acaba pegando e absorvendo características do processo produtivo. Isso é muito louco, gente. A lista de peças muda de acordo com o processo produtivo daquele produto. Eu trabalhei numa empresa que tinha uma gama de mais de 30 produtos diferentes, que produzia mais de 30 produtos diferentes, parece pouco perto da Multilaser, mas são muitos produtos, e aí eu, como responsável por uma lista de peças de dezenas de produtos, eu consegui enxergar, depois de muito tempo, né, como mudava uma lista de peça para outra de acordo com a característica do processo produtivo. Isso é muito interessante e muito importante. Além da lista de peça, nós vamos falar dos desenhos iniciais, dos cálculos iniciais, e de todos esses detalhes que envolvem o projeto conceitual, tá? E aí, de novo, uma outra análise financeira. Nossa, professor, teve análise financeira no projeto informacional, teve análise financeira no projeto conceitual, e vai ter análise financeira durante todo o desenvolvimento do produto. Por quê? Porque nós não podemos perder de vista isso. Mas nós estamos trabalhando um produto que vai gerar valor de mercado. Perfeito, perfeito. Mas mesmo pensando na questão do valor de mercado, isso aqui está diretamente proporcional ao lucro que nós vamos ter com o desenvolvimento do novo produto, com o sucesso e impacto financeiro desse desenvolvimento na nossa empresa, tá? Então, não pode perder de vista nunca, tá? Então, a grande questão é, continua viável o desenvolvimento do novo produto? Continua sendo viável? O tempo inteiro essa pergunta tem que ser respondida.
continua sendo viável o desenvolvimento, e assim por diante. Tá? Dentro das duas primeiras fases, que é o projeto informacional e o projeto conceitual, é onde nós temos o maior grau de incerteza, tá? Que nós já conversamos sobre isso. Por isso é tão importante a ferramenta VOC, estar atento ao cliente, ouvir o cliente, seja ele interno ou externo, tá? Para você conseguir atingir, você, na verdade, conseguir ter sucesso nas suas escolhas, porque a quantidade de escolhas é maior nessas duas primeiras fases, aonde você tem um grau de certeza muito grande. O grau de certeza vai caindo, o número de escolhas vai caindo. E a questão, essas duas fases, elas influenciam muito no custo, tá? Influenciam muito no custo. Por quê? Porque as definições principais estão aqui e essas definições vão ter um impacto lá na frente, no custo. Já o projeto detalhado é a fase que nós vamos projetar, construir, testar e otimizar, o famoso PCTO, né? Que vai ser finalizado através da homologação da linha de produção. Você primeiro vai criar um protótipo, você vai homologar esse protótipo, depois você vai criar um processo produtivo e você vai homologar esse processo produtivo. Tá? Então, aqui que você vai fazer cálculos detalhados, desenhos com medidas, tá? Com todos os detalhes possíveis em escala, e você vai fazer todo o desenvolvimento também, por exemplo, do processo produtivo. É aqui que você vai gerar a versão final do BOM. O que é BOM, professor? Bill of Material. É a versão final da lista de peças, a versão completa da lista de peças do componente. Eu já pus vocês para trabalharem com produtos mais simples, para essa lista de peças ser uma lista de peças mais simples, né? Para não gerar tantas dúvidas. Na aula de hoje, vocês vão ver que a lista de peças ela pode se tornar um pouco complexa. Na verdade, ela pode se tornar muito complexa. Se você pensar num celular, já vai ser complexo. Se você pensar num notebook, vai ser muito complexo. E assim por diante, nós podemos ir aumentando o grau de complexidade de uma lista de peças. Tá? Também no projeto detalhado vão ser gerados manuais do cliente, manual técnico, manual de materiais de apoio à produção, que a gente já falou, né? Instrução de trabalho, procedimentos, assim por diante. Toda a documentação para assistência técnica, toda a documentação para a equipe de vendas, para a equipe de marketing, para a equipe de suprimentos, tá? Tudo isso projeto detalhado. Os processos de manufatura são finalizados contendo a sequência de fabricação, né? Você vai ter a questão da definição de layout, a questão da sequência, como vai ser o processo produtivo. Você vai ter as especificações das máquinas que vão ser utilizadas, das ferramentas que vão ser utilizadas do processo, os métodos de produção. Enfim, todos os documentos necessários para se produzir o produto com qualidade vão ser definidos no projeto detalhado. É estabelecido todo o conjunto de fornecedores também. Então, a parte de fornecedor é extremamente importante, né? A questão do componente, tecnologia, serviço, tudo isso vai ser definido. É nessa fase que o produto é homologado, já falamos sobre isso, tá? O protótipo. Por exemplo, uma instituição de homologação, uma conhecida, né? O Inmetro é uma instituição de homologação conhecida. Eu trabalhei muito na parte de telecomunicações e a nossa instituição ela chamava Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, também faz homologação de produtos na área de eletricidade, e assim por diante, tá? Depois tem a fase da preparação da produção, onde todos os equipamentos necessários à produção do produto são especificados e adquiridos durante a confecção do projeto, né? Porque você vai estar preparando a produção, as máquinas precisam ser instaladas e testadas, os primeiros lotes de matéria-prima precisam ser avaliados, né? A questão da qualidade, e aí, por fim, o lote piloto é produzido com a intenção de validar a produção. É a ideia de capabilidade, né? Capacidade produtiva da produção, isso é na fase de preparação da produção. E, por fim, o lançamento do produto, que é onde esse produto vai ser jogado no mercado. Ufa, falei pra caramba, né? Vamos ver um exemplo para vocês começarem a enxergar
porque até agora, falando tanto assim, vocês não conseguem enxergar. Deixa eu mostrar, então, um exemplo aqui. Então, tá lá. Exemplo. Primeiro case aí, tá? Então, agora eu preciso que vocês tenham um momento de imersão. Imersão. Então, ó, avaliar e definir o processo de desenvolvimento de produtos de uma empresa de papel higiênico. Pensem na Santer, por exemplo, tá? Aqui eu estou supondo uma empresa de médio porte localizada em Extrema, já que a Santer está aqui do lado, né, concorrente. Aí você pensando numa empresa de médio porte, suponha-se, tá? Uma Extrema Papel, papel Extrema, sei lá, só para ser fictício. Aí eu supus que ela tinha o quê? Hoje ela já possui 4 tipos de produtos. Ela tem uma embalagem tradicional com 4 rolos de 20 metros, tá? Ela tem uma embalagem tradicional com 6 rolos de 20 metros. Desculpem. Ela tem uma embalagem tradicional com 4 rolos de 30 metros. E ela tem a embalagem tradicional com 6 rolos de 30 metros, tá? Então, aqui são os produtos que ela possui hoje, todos lisos, né, brancos, produtos tradicionais. E aí nós vamos ver agora um pouquinho desse processo de desenvolvimento que nós acabamos de falar, mesmo que de forma rápida, mesmo que de forma resumida. Agora nós vamos trabalhar com o processo em cima desse case, supondo um case mais próximo do real, pensando em papel higiênico, que é algo um pouco mais simples de se enxergar e de se pensar. Não que o processo para se criar um papel higiênico é simples, tá? Não é não. Vamos desprezar aí as empresas igual a Santer, não. Mas, aparentemente, é mais simples da gente enxergar matéria-prima, né, celulose, essas coisas todas. Que eu acredito ser, né? Nem eu sei direito qual que é a matéria-prima. Pensando em planejamento estratégico, tá? Então, isso aqui é um pouco já para ajudar no desenvolvimento que nós vamos ter que fazer nas próximas aulas, né? Eu até pedi isso para a entrega, né? Faz parte da entrega. Faz parte das próximas entregas, essa parte de planejamento estratégico, inclusive a entrega do grupo para a segunda fase. Dentro do planejamento estratégico, nós vemos que tem oportunidades, restrições, tudo isso tem a ver também com oportunidade de mercado, né? Por exemplo, aqui contextualizando, Extrema é uma cidade que vem crescendo muito ao longo dos anos, com relação ao número de empresas e população. Então, isso é oportunidade, né? Isso, oportunidade de mercado. Extrema é uma das cidades que mais crescem de forma, vamos dizer assim, madura, né? Ela está crescendo, mas cresce quantidade de emprego, está crescendo a infraestrutura, e, vamos dizer assim, melhor que a média do Brasil. Isso acho que nós podemos dizer com segurança. A região de Extrema também está crescendo muito e é uma região com população de alta renda per capita. Quando eu falo alta renda per capita, eu estou falando da região, tá, gente? Não estou falando só de Extrema. Por quê? Região de Extrema entra Atibaia, por exemplo, que é um exemplo. Por exemplo, é redundância, né? A cidade de Atibaia é um exemplo de uma cidade com uma renda per capita mais elevada também. Né? Então, isso é uma oportunidade. Extrema é uma oportunidade porque está crescendo muito. A região é uma oportunidade porque tem cidades igual Atibaia, que tem potencial. E o mercado de papel não tem sofrido grande impacto com a crise. Acho que todos concordam com isso, né? Ainda mais se for uma marca de papel mais simples, se for uma coisa mais tradicional, né? Não tem como economizar muito nessa área de higiene pessoal básica. Tá, isso é uma oportunidade. Concorrência. Existem grandes empresas fabricantes nacionais. Aí eu já coloco aqui a Santer, né, está em Bragança, que é a Personal. Existe a IPEL, que já é menos conhecida, né, também conhecida como Natureza. E multinacionais como a Kimberly-Clark, né, que é a Neve. Esse é muito famoso, né? O Neve é muito famoso, o Personal é muito famoso, e assim por diante. Oportunidade tecnológica.
Existem máquinas modernas de produção de papel higiênico, empacotamento e também robôs que atuam na automação do processo. Então, é muito comum a parte de robôs sendo usados para a parte de embalagem final, né? Isso está cada vez sendo mais utilizado. Então, se não há muita tecnologia no produto em si, papel higiênico, existe tecnologia no processo, ou pode ser, né? Envolvido uma tecnologia no processo. Sendo assim, pensando numa estratégia, aí aqui, ó, estou concluindo o planejamento estratégico já aqui. Na verdade, no de vocês eu quero que seja mais detalhado, né? Eu quero todas as oportunidades, quero restrições, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando for para entregar, mas ter pelo menos 3 oportunidades, pelo menos 3 restrições, tá? E tem que responder as perguntas estratégicas. E dentro do planejamento estratégico surgiu uma novidade, ó, você vai colocar o tipo de projeto que você vai usar, tá? Porque isso faz parte da estratégia também. Nós conversamos um pouquinho sobre isso, tá? Vou até deixar aqui anotado isso aqui para eu relembrar de escrever para vocês no final, tá? Aqui também isso aí já está, inclusive, na nossa atividade individual, tá? Que eu vou explicar daqui a pouco. Então, pensando numa estratégia moderada, a proposta seria o tipo de projeto, plataforma ou próxima geração. Indicaria a criação de uma nova família de papel higiênico focada no público infantil, tá? Aproveitaria toda a estrutura de fabricação dos produtos tradicionais e personalizaria para o público infantil. Então, a embalagem infantil com 4 rolos de 20 metros, tá? Então, aqui seria a conclusão do planejamento estratégico, mas o planejamento estratégico ele vem de todo esse levantamento de informações, tá? E mais aqueles detalhes que eu já conversei com vocês, que também tem que estar implícito aí, né? Oportunidades e restrições. E aqui o planejamento estratégico, ele concluiu num único produto, tá? Num único produto. A verdade é que nós estamos trabalhando também com um único produto no nosso projeto, tá? No nosso projeto da sala, mas o correto é, como eu disse para vocês, é o funil. O correto é o funil. Por quê? Você pensa em mais produtos e durante o processo de desenvolvimento, alguns vão sendo congelados, devido principalmente ao que a gente acabou de falar, né? Viabilidade financeira. Nesse caso, a gente sugeriu só um, tá? Para ficar mais simples de eu ir para os próximos passos. Planejamento do projeto também está no pré-desenvolvimento, que é a primeira macrofase. Aí eu pus aqui escopo. O que é o escopo? É, de forma simples, delimitar o que vai ser feito. Vai ser feita uma nova família de papéis focada no público infantil. Embalagem infantil com 4 rolos de 20 metros. Pronto, escopo. Delimitei o que vai ser feito. Atividades. Vai ter atividade de criação versus desenho. Vai ter atividade de desenvolvimento protótipo. Vai ter atividade de validação. Tá? Coloquei algumas atividades. Poderia colocar mais, por exemplo, a avaliação da qualidade de matéria-prima. Tá? Pode ser, vou até colocar aqui, só para ficar um pouco mais. Ó. Definição barra avaliação de matéria-prima. É uma atividade, depois desenvolvimento do protótipo e assim por diante, tá? Validação do protótipo. Prazo, aí a gente está considerando aqui 6 meses para desenvolvimento e validação desse novo produto. Orçamento, quanto que eu vou gastar? Aqui eu estipulei um valor fictício, né? 15% do faturamento mensal da planta. Foi estipulado, tá? Equipe, eu coloquei um gerente de projeto, um pai, né? Tem que ter um pai, tem que ter uma pessoa responsável. 2 desenhistas, achei que eu tinha escrito errado, mas isso mesmo, 2 desenhistas. Isso. 2 auxiliares para o desenvolvimento e um auxiliar da qualidade. Tá? Coloquei aqui a equipe que eu ia precisar. Recursos, vamos precisar pelo menos 2 computadores com software de desenho, vai precisar de laboratório de ensaios, vai precisar de insumos, né, fibra, plástico, etc. Qualidade, é a definição da qualidade, né? A nova família deve possuir a mesma qualidade dos produtos anteriores e deve atender às normas de saúde da área, tá? Então, aqui, definição de qualidade.
Quais são os riscos? O principal risco é ficar mais caro que a família anterior, uma família simples, e não ser aceito no mercado pelos clientes. Isso é o pior risco de todos, né? Ficar mais caro não é problema. O problema é não ser aceito no mercado pelos clientes. Se ficar mais caro, mas ter demanda, né? Se o mercado consumir, perfeito. Essa é a ideia, tá? Lembrando que aqui nós temos toda uma estratégia, né, para a classe infantil. Lembrando que para criança existe aquela fase onde a criança começa a aprender a usar o papel higiênico sozinha. Tem todas essas questões envolvidas, né? E a questão da motivação do pai querer gastar com isso, visando o quê? Um amadurecimento do seu filho, tá? Então, é o quê? Uma estratégia pensada, né? Você conseguir ir para uma área onde que pode ser que fique um pouco mais caro, mas que os pais estejam dispostos, pelo valor de mercado, a pagar pensando nos benefícios que esse produto pode gerar com o seu filho, por exemplo, nessa fase de aprender a ter uma higiene pessoal sozinho, tá? E eu já tenho 2 crianças, eu posso dizer que isso é muito importante. Indicadores. Por exemplo, custo do produto é um indicador importantíssimo, né? Quanto que está ficando o produto, à medida que você vai desenvolvendo, você vai levantando essa questão do custo. Tempo do desenvolvimento é um indicador. Há quanto tempo nós já estamos desenvolvendo? Custo do desenvolvimento, não é custo do produto, tá? O quanto está custando o desenvolvimento. Quanto que custa isso? Matéria-prima usada, equipe de desenvolvimento, maquinário parado para fazer o trabalho de desenvolvimento, tá? E outro indicador que é mais difícil de se trabalhar é a percepção dos clientes. A Google faz muito isso. Ela, antes de lançar um produto, ela vai lançando ideias do produto e colhendo informações, as percepções dos clientes durante o desenvolvimento, para ter certeza que não está perdendo foco, que não está desalinhando do que os clientes querem, tá? Projeto informacional, tá? Quais são os requisitos desse novo produto? Por exemplo, target price. Qual que é o preço-alvo? 10% mais caro que o produto anterior. Então, você tem um produto lá, modelo tradicional. O preço-alvo é ser, no máximo, 10% mais caro, tá? Tempo para o lançamento é um requisito, 6 meses. Tamanho, 20 metros. Papel com estampa infantil é um requisito. Embalagem com estampa infantil é um requisito. Matéria-prima que vai ser usada, celulose, plástico. Qual o volume de vendas esperados? 1.000 itens por mês. Projeto informacional. Qual que é a norma de saúde aplicável para papel higiênico? Eu não sei, mas eu coloquei aqui que é importante, tem que pesquisar todas as normas. Qual vai ser o peso? Tem que colocar, tá? E assim por diante. Quais as cores que vão ter, né, nesse novo produto? Projeto informacional, tá? E assim por diante. Qual vai ser, já que vai ser uma estampa infantil, qual estampa infantil? Vai ser alguma estampa que vai precisar gastar dinheiro? Vai ser Marvel? Vai ter que ter uma parceria? Vai ter que pagar royalties? Vai ser princesas? Não sei. Hot Wheels? Não sei. Tudo isso entra no projeto informacional, tá? Projeto conceitual. A partir dessas informações, você vai gerar um conceito, uma imagem, tá? Não tem nenhuma escala aqui, não tem nenhum detalhe, não estou falando das cores usadas, nada. É um esboço. É começar a trabalhar com a ideia. Estampa infantil, vamos desenhar como que vai ser? A estampa vai ser no papel inteiro, vai ser só no centro, né? De repente o rolinho aqui de papel dentro aqui não podia ser colorido, não poderia ter algum formato, não sei. Então essa é a ideia, essa é a hora. É a hora de o quê? Usar a cabeça para gerar um conceito novo. Dentro do projeto conceitual entra o conceito de lista de peças, tá? Eu vou falar um pouquinho de lista de peças, mas depois nós vamos tentar trabalhar uma aula mais com lista de peças, tá? Com mais detalhes, enriquecer essa parte de lista de peças. A lista de peças, normalmente, ela está relacionada, ela tem o quê?
vamos dizer assim, um nome que é o nível 1, tá? O que é o nível 1? O nível 1 é quem absorve todos os níveis. Por exemplo, o nível 1 tem o nível 2. Nível 2 é quem está abaixo do nível 1. Nível 2 são os módulos, tá? Nível 1 é o produto. Nível 2 é os módulos do produto. Vou tentar explicar. Dentro no papel higiênico, você vai ter dois módulos. Um módulo é o rolo do papel higiênico. O outro módulo é a embalagem. Eu tô sem nem. Eu devia ter pegado no banheiro, né? Eu tinha aqui, mas eu não vou ter aqui no escritório. Então, um produto acabado, ele é o quê? Os 4 rolos fechados numa embalagem plástica. Isso é o produto pacote de papel higiênico. Ah, mas eu quero pensar em módulos. Então, módulos um rolo é um módulo. A embalagem de plástico é o outro módulo. Tá? Quando você combina esses dois módulos, você gera o produto, a embalagem com 4 rolos de papel higiênico. Então, aqui, ó, nível 1, pacote infantil com 4 unidades. O que tem dentro disso? Nível 2, tem os rolos de papel, que são 4, né? Nível 2, você vai ter a embalagem, que é uma única embalagem de plástico, tá? Daqui a pouco eu vou tentar expandir essa lista de peças na hora que a gente for para o projeto detalhado. Aqui nós temos o início do PCTO, dentro do projeto conceitual, é onde você está começando o projeto, tá? E aí lá no detalhado que você vai conseguir construir. É aqui que você vai começar a imaginar o quê? O macro processo. O que é macro processo? Você vai começar a pensar, o que eu vou ter no meu processo? Eu vou ter uma estamparia? Vou, para estampar a imagem. Eu vou ter um lugar de trabalhar celulose, um lugar de cortar os rolos, né, no tamanho certo, corte, um lugar de enrolar, né, os rolos. Isso é macro processo, tá? O lugar de fazer aquele miolinho de papelão lá, não sei, tem que pensar nisso. No projeto conceitual que você vai pensar nesse macro processo, tá? Quais vão ser as etapas? Você vai trabalhar com a ideia de recepção de matéria-prima, quais são as matérias-primas que vão ter, aonde que vai ter, onde que você vai guardar a matéria-prima. Na verdade, aqui o macro processo, né, que eu já tinha, que eu criei aqui, né? A recepção da matéria-prima, depósito de matéria-prima, sala de corte da matéria-prima, sala de embalagem, depósito de produtos prontos e expedição. Esse aqui foi o macro processo que eu inventei aqui da minha cabeça, tá? E aí, projeto detalhado é onde você tem o andamento e finalização do projeto, projetar, construir, testar e otimizar, e é onde você vai ter os desenhos detalhados, né? Isso aqui não é um exemplo de desenho detalhado. Aqui você tem os detalhes da estampa da embalagem e os detalhes no papel, né? Mas a verdade é que no projeto detalhado eu preciso disso aqui com as escalas, eu preciso disso aqui com as informações de tamanho, com os detalhes, informando as cores, todos esses detalhes, tá bom? Projeto detalhado, eu vou ter uma lista de peça mais completa. Olha que agora eu tenho nível 1, nível 2, nível 3. Então, ó, dentro do nível 1, eu tenho os níveis 2. Dentro de cada nível 2, eu tenho o nível 3 desse nível 2. Então, esse é o módulo rolo. Dentro do módulo rolo, eu tenho o tubo, aquele tubo de papelão. Eu tenho o papel que está em volta do papelão. E eu tenho a estampa do papel. Tá? A estampa do papel entra como um item, por quê? Porque tem esse processo de estamparia e essa questão de como realizar a estampa, né? E o que vai ser gasto nessa estampa, de repente alguma tinta, alguma coisa. Nível 2 eu tenho embalagem, dentro da embalagem, que é o nível 3, eu tenho o quê? O plástico, a quantidade de plástico que eu vou usar e a estampa da embalagem, tá? É uma estampa. Aqui, ó, eu tenho o papel, a quantidade de papel que eu vou usar. Aqui eu tenho o tubo, desculpem, e a quantidade de tubos que eu vou usar. São 4 rolos, então eu vou usar 4 tubos. São 20 metros de papel por rolo, são 4 rolos, 4 vezes 20, 80. Né? E a estampa do papel eu coloquei aqui nos 80 metros também. Dentro do projeto detalhado, a gente tem a definição da embalagem, né? Embalagem, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente sugeriu embalagem de papelão. Você tem a definição do material de apoio. Qual que vai ser o material de apoio? Lista de peças, procedimentos para embalagem, procedimentos de controle de qualidade, como que eu vou controlar a qualidade, o que eu vou considerar
um rolo de papel não conforme, tá? Atualização do cardápio de portfólio. Então, é nesse momento que eu vou ter que apresentar para meu cliente interno o novo produto, falar o preço dele, as características dele, etc, etc, etc. E também vou ter que ter o projeto do processo, né? Dentro do projeto detalhado é que eu começo a ver o processo, tá? Eu já começo a fazer o levantamento de qual maquinário que eu vou usar, qual vai ser o layout que eu vou trabalhar, e assim por diante. Aí vem a preparação da produção. Na hora que eu vou mexer na produção, eu já fiz o projeto da produção, então eu já sei qual que é o maquinário, eu já mandei comprar o maquinário, eu já defini o layout, aí eu venho aqui na preparação da produção, o que eu faço? Eu monto, né? Na verdade, aqui, ó, deixa eu até colocar aqui. Aqui é o projeto, aqui é a implementação do projeto, né? O primeiro passo aqui não parece que não ficou tão implementação do projeto. Processo. Estava melhor ficar escrito, né? Melhor ficar escrito do que ficar implícito. Então, você fez o projeto que você implementou. Implementou o quê? Você já está com a maquinário, você já está com o layout pronto, você vai montar, né, o processo. Então, você vai implementar o projeto que você fez. Depois que você implementou, você vai fazer o startup no novo processo, tá? Depois você vai ter treinamento dos auxiliares usando os procedimentos criados, você vai ter treinamento do controle de qualidade, você vai ter treinamento da embalagem e você vai ter a homologação de todo esse processo produtivo. Por final, o lançamento e acompanhamento do produto. Você vai ter o quê? Especificações do processo de vendas, né? Como que vai ser esse processo, especificações do processo de distribuição, vai ter especificações de técnica de assistência técnica. Para assistência técnica, na verdade, vai ser serviço de atendimento ao cliente, né? Porque assistência técnica não vai ter nesse caso, então um pouco de especificações técnicas para o saque. Fazer mais sentido, né? Serviço de atendimento ao cliente. E aí vai ter especificações do processo de atendimento ao cliente e o pós-venda. As especificações do processo de atendimento ao cliente e aí vai ter o pós-venda. Beleza? Dúvidas até aqui? Ufa, falei pra chuchu. Coisa pra caramba, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou disponibilizar esse material para vocês aqui, porque vocês vão precisar dele, principalmente para fazer o quê? Fazer esse camarada aqui. Aqui. O que eu quero que vocês façam agora em grupos, tá? Quero que vocês façam agora em grupos. Eu quero que você faça, vai fazer, né, em grupo, avaliar e definir o processo de desenvolvimento de produtos de uma empresa de móveis de pequeno porte localizada em Extrema. Ah, professor, não sou de Extrema, não conheço Extrema. Gente, pensa o seguinte, Extrema quase não tem empresa de móveis, né? Acho que tem uma ou duas empresas de móveis, se eu não estiver muito enganado, tá? Então, você vai abrir uma empresa de móvel aqui em Extrema, tá? E você vai trabalhar o quê? Faz de conta que você é essa empresa e que hoje você abriu já com esses 4 produtos aqui, ó. Você já faz guarda-roupa infantil de 4 portas, você já faz guarda-roupa de adulto de 4 portas, você já faz um guarda-roupa de adulto de 6 portas e você já faz cômoda de 5 gavetas, tá? Você já faz tudo isso. Aí eu quero o quê? Eu quero que você faça uma avaliação, pense tudo que a gente falou, eu vou colocar esse material para vocês olharem e você vai propor o lançamento de pelo menos um novo produto ou uma nova linha de produtos mediante o cenário passado aí e analisado, né? Eu dei que o cenário é extremo. Vocês podem fazer rápidas pesquisas na internet que vocês vão descobrir que não tem muita gente na área, mas que existem muitas oportunidades aqui em Extrema para essa parte de móveis, né? Beleza? Vou copiar e vou colar isso aqui do lado no nosso chat, antes, para vocês já irem pensando, e eu vou disponibilizar lá para o representante da sala. Deixa eu ver se o representante da sala está na sala.
Natan, quando o Natan tá na sala, ele já fala oi. Pelo jeito não tá na sala. Deixa eu ver. Manuel, manda um oi para mim. Na ausência do Mano, Natan, eu mando pro Manuel. mano, peraí. Manda um oi lá para mim, fazendo favor. Gente, beleza, vou colocar então, vou mandar para vocês pelo WhatsApp, vou colocar lá também no grupo, no portal Liga Online, tá? E vou deixar vocês fazerem, tá? Relembrando, vamos lá de novo, só para relembrar. Qual que é o exemplo, qual que é a ideia? Vocês têm uma empresa, tá? Vocês são donos de uma empresa de pequeno, médio porte aqui de Extrema na área de móveis, tá? Atualmente vocês têm esses produtos aqui, vocês trabalham já, vocês já produzem um guarda-roupa infantil de 4 portas, guarda-roupa adulto de 4, guarda-roupa adulto de 6 portas e cômoda de 5 gavetas. Eu quero que vocês avaliem o cenário de Extrema, o cenário atual, pensem na questão do lançamento de um novo produto ou uma nova linha de produtos para essa empresa aqui, uma empresa que já tem esses produtos aqui. Beleza? Beleza. Quantos minutos que nós temos que voltar para falar? Ah, calma aí. Deixa eu pensar. Agora são 20h20. Vamos voltar às 20h40. 20h45, vai. Por favor, coloquem aqui o link das aulas da onde que vocês vão se reunir, aqui no chat, que aí eu já entro também, tiro dúvida, tá bom? E aí a gente vai trocando ideia. Vou parar de gravar aqui.